Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula de geografia, sendo que o assunto hoje é o processo de urbanização. Ele dá um título maior, né? Ele fala processo de urbanização, produção, planejamento, estruturação do espaço urbano e metropolitano. É um título gigante, basicamente para falar sobre as questões de urbanização no Paraná, no Brasil e no mundo, tá? Este assunto ele é um assunto muito importante para fins de prova. Ele costuma cair razoavelmente bem, porém, todavia, contudo, este é um assunto aonde que o examinador ele tem uma estratégia muito clara para confundir o candidato, que é utilizar o senso comum do candidato contra ele mesmo. Como assim, Kennedy? As terminologias utilizadas nesse campo da geografia são terminologias que você escuta, que você fala, né, que você, ao ler uma notícia, ela está lá, ao ouvir um jornal, eles utilizam esses termos. Então, a mente humana termina entendendo esses termos através da perspectiva da sua própria mente. E o examinador sabe disso. E, tecnicamente, nós chamamos isso de senso comum. E o examinador ele usa isso contra as pessoas, por quê? Porque ele sabe que o senso comum não faz uma análise técnica dos termos, que é a análise técnica da geografia dos termos específicos. É sempre muito importante, eu acho que eu nunca disse isso para vocês, eu vou dizer agora, é sempre muito importante quando a gente estuda uma determinada ciência, seja ela qual for, logo no início do processo de aprendizado de uma ciência, é muito importante conhecer o dicionário técnico daquela ciência. Por quê? Porque uma terminologia utilizada numa determinada ciência é diferente a sua conceituação em uma outra ciência. E quando nós utilizamos essas terminologias tomam o campo da sociedade, essas terminologias entram no senso comum da sociedade. E aí, essas pessoas analisam esses termos como se fossem a mesma coisa ou algo muito parecido, sem muita distinção. E é isso que o examinador faz para tentar derrubar o candidato. Traduzindo onde o professor quer chegar. O segredo aqui é saber as definições e saber aplicá-las ao mundo, ao Brasil e ao Paraná, que é muito simples dentro desse contexto. Beleza? Então, vamos a ela. Primeira definição, urbanização. Urbanização. O que é uma urbanização? A urbanização é o aumento da população urbana em relação à população rural. É isso. Quando nós falamos, o país está passando por uma urbanização, então estamos tendo um aumento da população urbana em relação à população rural. A última vez que eu vi, a população urbana brasileira era de 84%, ou seja, 84% da população estava em áreas urbanas, sendo assim 16% em áreas rurais. Tá? Em áreas rurais. Alguns especialistas dizem que o Brasil estará estabilizado no seu desenvolvimento de urbanização quando chegar a 90% da população. Tá? Chegou a 90% da população em área urbana, a urbanização brasileira se estabiliza, ela não aumenta mais. Tá? E por que esses especialistas afirmam isso? Porque dentro da ciência e geografia, nós entendemos que essa urbanização, ela é finita. Ou seja, nunca jamais, neve em hipótese alguma, haverá urbanização 100% no planeta todo. Por quê? Porque precisa de alguém na área rural. Por mais que a tecnologia tenha chegado na área rural, ainda necessita de pessoas. Então, se isso acontece, não é possível ter 100% de urbanização. Então, perceba, quando falamos de urbanização, a definição é o crescimento de pessoas em áreas urbanas, a relação de pessoas em áreas urbanas, em relação à área rural, de pessoas na área rural. Perfeito? E esse processo de urbanização é finito. Finito.
Ou seja, ela vai chegar num ponto e ela não cresce mais. Ela não cresce mais. Entendemos isso? Beleza? Agora, olha como que o examinador é. Isso é urbanização. Mas quando a gente vê uma outra definição, que é a de crescimento urbano, essa é diferente. O crescimento urbano é diferente de urbanização. São coisas diferentes. Mas calma aí, Kennedy. Quando tem urbanização, tem crescimento urbano. Em teoria, eu posso afirmar que sim. Quando se tem urbanização, na maioria das vezes terá um crescimento urbano. Mas o crescimento urbano não é uma consequência direta e exata da urbanização. Porque o crescimento urbano é o crescimento, sendo bem simplista, é o crescimento da própria cidade, do próprio processo de urbanização. E uma cidade cresce tanto de forma horizontal quanto de forma vertical. E esse crescimento se dá, antes de qualquer coisa, pelas condições socioeconômicas das pessoas que vivem naquela cidade, que vivem naquela área urbana. Então, o crescimento de urbanização, ele provém das condições socioeconômicas das pessoas que ali vivem. Perfeito? Das empresas, das pessoas. Quanto melhor a condição socioeconômica das pessoas, mais puxadinhos elas fazem. Entendemos? Se elas fazem mais puxadinhos, maior é o crescimento urbano. Quanto mais poder econômico dos empresários, mais empresas eles abrem. Quanto maior o poder econômico do padeiro, mais padaria ele vai abrir. Entendemos o processo? Perfeito? Então, quando falamos de crescimento urbano, olha que lindo isso. Ele, diferentemente da urbanização, ele é um processo não finito. Eu ia usar o termo infinito, mas o termo infinito é muito grande, né? Mas pelo menos ele é não finito, ou seja, não existe uma margem até onde ele pode crescer. Não, as cidades crescem, elas se tornam até a macrocefalia delas, que é um crescimento o crescimento continua, mas ele fica mais lento porque fica cada vez mais caro. Por exemplo, a cidade de São Paulo, né? Nós podemos considerar como uma cidade que tem macrocefalia, né? Mas mesmo assim continua crescendo. Quanto maior poder aquisitivo, maior o crescimento daquela cidade. Então, crescimento urbano e urbanização são coisas diferentes. Beleza? Tranquilo? Tá? Uma outra coisa clara que o título me demonstra e o que eu preciso explicar para você, porque está no título, é a ideia de cidades. Mais especificamente, duas definições. O que a gente chama de cidades espontâneas e cidades planejadas. A cidade espontânea é aquela cidade que surge naturalmente. Surgiu naturalmente. Perfeito? Tá? Surgiu naturalmente. Cidades onde que o cara cria ali um barzinho, aí vem alguém do lado, coloca uma moradia, porque quer ficar morando perto da onde que vende pitu, né? Aí vem alguém e monta ali uma padaria, e aí isso vai crescendo naturalmente, né? Várias cidades do Paraná, né? A grande maioria das cidades do Paraná e do Brasil, não só do Paraná, do Brasil, e eu diria do mundo, foram cidades espontâneas. Elas foram surgindo e crescendo naturalmente. Mas, porém, todavia, contudo, existe um modelo de cidade que a gente chama de cidade planejada. Eu sei que você sabe o que é uma cidade planejada, mas eu preciso dizer para você por quê. Porque a cidade planejada, como o nome diz, ela foi planejada. Antes das pessoas morarem lá, ela houve um planejamento. Então, primeiro houve o planejamento e depois as pessoas foram para lá. O melhor exemplo que nós podemos dar é minha querida e amada Brasília. Brasília foi toda construída para depois as pessoas virem morar em Brasília. É assim, ela foi planejada. Qual é a definição? Uma estrutura melhor equalizada, uma estrutura urbana melhor equalizada. Tá? Você tem uma estrutura urbana que atende melhor a população daquela região, certo? E isso é altamente importante. Se Brasília
permanecesse Brasília sem o crescimento das outras regiões administrativas em volta, ou seja, as regiões administrativas do Distrito Federal, Taguatinga, Ceilândia, Planaltina, sem o crescimento dessas outras regiões, Brasília, ela estaria muito bem, obrigado, né? Quando nós falamos no aspecto urbano de civilidade, beleza? Por quê? Porque ela foi altamente planejada para atender aquele número de pessoas ali que iria para Brasília, tá? Entre cidades planejadas, nós temos Brasília, o maior exemplo do Brasil, Goiânia foi planejada, Belo Horizonte foi planejada, essa você tem que lembrar, a belíssima cidade de Maringá, no Paraná, também foi uma cidade planejada, né? Se você compara o Maringá com outras cidades do Paraná, você vai perceber uma urbanização mais planejada, vias mais abertas, os bairros mais bem organizadinhos, né? Você vai perceber um planejamento dentro desse processo, beleza? Tá? Então, se eu tenho cidade, eu tenho que ter uma estrutura para que essa cidade possa acontecer. Uma estrutura. E aí eu chamei isso de estrutura urbana, porque ele pede lá sobre estruturação do espaço. O que é uma estruturação do espaço urbano metropolitano? É uma estrutura adequada para atender às necessidades das pessoas que vivem naquela cidade. Muito simples. Então, a estrutura urbana nós podemos entender como questões de oferta de emprego, porque precisa ter economia na cidade, senão ela não sobrevive, né? Eletricidade, transporte, que nem toda cidade tem transporte público, certo? Nem toda cidade tem transporte público, isso é fato, tá? Porém, todavia, contudo, quanto maior a cidade mais o transporte é fundamental para ela, perfeito? Então, o transporte ela é extremamente importante. Moradia, a qualidade de moradia para essas pessoas, o saneamento, né? O Brasil é uma vergonha em saneamento, né? Uma vergonha em saneamento básico. Nosso maior problema ambiental no Brasil é um problema urbano e é o saneamento, perfeito? É o saneamento. Então, o saneamento é altamente importante para a estruturação urbana, né? Educação, ter ali educação próximo, saúde, né? Tem uma atenção básica, média complexidade, alta complexidade dentro de um complexo maior, mas é importante. E você está dentro dessa cidade, dentro dessa estrutura urbana, que é a segurança. Você, policial militar do Paraná, membro do Corpo de Bombeiro Militar do Paraná. Beleza? Dentro desse aspecto se encontra aqui a segurança também dentro da estrutura urbana. De boa? Tranquilo? Show, né? Mas aí a grande pergunta é, tá, Kennedy, isso acontece, surgem cidades espontaneamente, surgem cidades planejadas. Mas a pergunta é, por que surgem essas cidades? Para que surgem essas cidades? A resposta se encontra nas funções das cidades. Uma cidade, ela surge porque ela tem uma determinada função. Existem vários tipos de funções possíveis para as cidades. E essas funções nós temos, por exemplo, a função administrativa. Brasília é a administração do Brasil. A função de Brasília é dar base para administrar o Brasil. Certo? É a função dessa cidade. Se nessa cidade administra bem ou mal o Brasil, aí é outra coisa. Mas a função dessa cidade é essa, certo? Cidade com funções religiosas. Quantas cidades no Brasil e no mundo, a função primordial, o crescimento da cidade, se dá pelo campo religioso, pela esfera religiosa, né? Como, por exemplo, Aparecida, né? A belíssima cidade de Aparecida, tá? Turística. Quantas cidades o turismo ele é fundamental para o seu funcionamento, né? O turismo é o fundamento do crescimento daquela cidade, certo? Portuária, ou seja, a cidade cresce, a maioria das metrópoles no Brasil se encontram em áreas litorâneas.
E boa parte delas cresceram inicialmente pela sua importância portuária. Entre essas portuárias, nós podemos destacar Santos, Rio de Janeiro, tal. Porém, nós temos uma que você tem que lembrar, que é Paranaguá. Paranaguá é uma das maiores, um dos maiores portos brasileiros. Perfeito? Pede lá para São Paulo, Rio, mas ele está entre os maiores, sim, portos brasileiros. Então, Paranaguá, a função do seu desenvolvimento, né, vai ser fortemente por conta do porto ali. Beleza? Tá? Cidades industriais, né? A cidade, ela basicamente, ela fundamenta o processo industrial, que é quando surge a cidade de fato em grande escala no mundo, vai ser depois da Revolução Industrial. Então esse foi um elemento primordial para o crescimento das maiores cidades no mundo, né? E de múltiplas funções. Múltiplas funções é que tem tudo isso, um pouquinho mais uma coisa, um pouquinho menos outra coisa, mas ela tem múltiplas funções. O meu maior exemplo, obviamente, falando do Paraná, é Curitiba. Curitiba tem todas essas funções. Curitiba, ela é administrativa, Curitiba, ela é turística, né? Curitiba, ela tem indústria, né? Então, Curitiba, ela é múltiplas funções. Múltiplas funções. Entendemos? Então, quando a gente fala do surgimento de uma cidade, ela surge pelas funções dessas cidades. De boa? Tranquilo? Então, já vimos aqui 6 definições. Vamos para a 7ª. Redes urbanas. Quando nós falamos de redes urbanas, aqui é muito simples. O sistema de rede, né? Rede é a mesma ideia de rede de computadores, é a mesma ideia. A rede significa interligação, né? Uma ligação entre cidades. Então, quando a gente fala de redes urbanas, basicamente nós estamos falando de um conjunto integrado ou articulados de cidades que se interagem, beleza? Tendo dentro delas uma hierarquia, Essa questão hierárquica, ela depende muito da função de cada uma daquelas cidades e da área que nós podemos ter dentro de cada uma delas. Por exemplo, um bom exemplo que eu posso dar aqui é a questão de saúde, por exemplo. A questão de saúde pública é um ótimo exemplo, tá? A grande maioria dos municípios, das cidades, tem ali na sua competência, conforme a lei brasileira é uma competência municipal, isso fica na cidade ali dessas áreas, tem que ter, por exemplo, atenção básica à saúde, que é aquele posto de saúde onde as pessoas vão se vacinar, vão fazer lá o pré-natal, né? Vão fazer um acompanhamento, tem lá um médico da família, tal. Beleza. Então, este é uma atenção básica à saúde. Mas nem toda cidade tem um hospital de média complexidade. Nem toda cidade tem um hospital de média complexidade. Costumam ser cidades maiores. Beleza? Então, há uma rede urbana entre essas cidades menores na saúde de atenção básica, há cidades maiores de média complexidade, que são os hospitais estaduais, são as Santas Casas de Misericórdia, na maioria. Entra dentro deste aspecto aí de média complexidade. Ou até a mesma UPA, né? Porque a UPA é mista. A UPA ela é de baixa, ela é básica e média complexidade. Tá? Então, você tem uma rede. E se precisar de alta complexidade vai ter que ir para a cidade onde que tem essa alta complexidade sendo atendida, que são hospitais especialistas em determinadas áreas. Resumidamente é isso. Então, há uma rede para a saúde. Da mesma forma, podemos falar em uma rede para o transporte, em uma rede para a educação, em uma rede para a atividade econômica. Então, quando falamos em rede urbana, basicamente nós estamos falando de cidades que podem estar integradas ou articuladas, sempre pensando em um sistema hierárquico, em uma medida hierárquica, tá? Em uma ação hierárquica. Beleza? Isso é uma rede urbana. E aí a gente chega na famosa metrópole. Metrópole, ela é uma cidade. Não existe metrópole que não seja cidade. Não existe metrópole rural. Não.
Metrópole é uma cidade. Beleza? Metrópole é uma cidade. Agora, ela é uma cidade que é o centro de várias outras cidades. Que várias outras cidades vivem, de certa forma, uma dependência dessa cidade maior, que é o centro que a gente chama de metrópole. Beleza? Bom, deixa eu ver aqui alguns exemplos. Brasília. Brasília é uma metrópole. Beleza? Brasília é uma metrópole. Mas, basicamente, todo o Distrito Federal, de certa forma, tem uma influência muito forte com Brasília. Sem contar, várias cidades do Goiás também tem. Valparaíso, Lusiânia, Planaltina de Goiás, Águas Lindas, Santo Antônio Descoberto. Chegando até em cidades de Minas Gerais, como Marinos, Unai. Perfeito? Então, dentro desse contexto, você tem em Brasília como uma metrópole. Por quê? Porque ela é uma cidade-centro que economicamente, socialmente, né, dar base para o funcionamento de várias outras cidades, sendo que essas cidades têm uma dependência de Brasília em maior ou menor proporção, mas sempre tem algum tipo de dependência. Perfeito? Sempre tem algum tipo de dependência. Por exemplo, no campo da saúde que eu citei, tem gente que sai da Bahia para vir para Brasília. Certo? Por quê? Porque você tem hospitais de alta complexidade em Brasília, mais próximo para regiões da Bahia do que Salvador, por exemplo. Tá? Então, a característica dentro desse aspecto, quando a gente fala de metrópole. Metrópole é uma cidade. Metrópole não é um conjunto de cidades. Metrópole é uma cidade, mas é uma cidade central que dá base econômica e social para várias outras cidades em sua volta. De boa, metrópole? Entendemos metrópole? Então não confunda metrópole com região metropolitana. Uma coisa é a metrópole, outra coisa é a região metropolitana. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que é a região metropolitana? Muito simples. A minha definição ela é muito simples para isso. Região metropolitana nada mais é do que uma cidade principal, uma metrópole, mais as cidades em volta. Isso é uma região metropolitana. Uma cidade que é a metrópole, ela é metrópole por si só, beleza? Ela é metrópole por si só. Quando eu coloco as outras cidades em volta dela, nós chamamos isso de região metropolitana. Beleza? Aqui eu posso dar alguns exemplos. Vamos começar mais ao sul. Rio Grande do Sul. Metrópole, Porto Alegre. Porto Alegre é uma metrópole. Eu conheço Porto Alegre, é uma metrópole. Perfeito? Metrópole. Mas quando a gente fala de a Grande Porto Alegre, na aula de indústria, eu citei o termo Grande Porto Alegre como área industrial. Mas quando eu falo a Grande Porto Alegre, eu estou falando da metrópole, mais várias outras cidades em volta da metrópole, que nós chamamos de a Grande Porto Alegre. A Grande Porto Alegre, então, é uma região metropolitana. De boa? Tranquilo? Tá? Metrópole, Curitiba, Paraná. Minha querida e amada Curitiba. Curitiba é uma metrópole. De boa? Agora, quando eu falo região metropolitana de Curitiba, na verdade eu estou falando da Grande Curitiba. Eu estou falando de Curitiba e de várias cidades em volta de Curitiba que têm alguma relação econômica com Curitiba. Isso é a região metropolitana. Então, o que é uma região metropolitana? É a metrópole mais cidades que têm relação com a metrópole. Isso é região metropolitana. O que é uma metrópole? Metrópole é uma cidade que
ela gera economia e ações sociais tão importantes que outras cidades dependem dela. Isso é uma metrópole. Perfeito? Os termos podem se confundir, mas basicamente é entender, quando falamos em metrópole, nós estamos falando de uma cidade única, que tem influência em várias outras cidades, mas nós não estamos colocando as outras cidades no pacote. Quando nós falamos em região metropolitana, nós estamos falando dessa cidade que é muito importante, da cidade principal, da metrópole, mais as outras cidades em volta dela, que é, assim, a região metropolitana, colocando todo mundo no mesmo pacote. Entendemos? Show! Entendendo região metropolitana, é muito importante entender um termo que é a conurbação. É conurbação. Não é cornubação, não. Cornubação é um conjunto de corno. O termo é conurbação. Beleza? Conurbação. O que é conurbação? Conurbação são quando duas cidades, ou seja, cidade a gente entende de forma urbana. Perfeito? Cidade são cidades urbanas. Quando duas cidades urbanas se unem horizontalmente. Horizontalmente. Você está numa cidade, você está na cidade A, você pega o carro, sai pegando na estrada, tu vai vendo casa, prédio, casa, né? Indústria, casa, prédio, casa, e chega no ponto B. Quando você chegou no ponto B, você está em uma outra cidade. E não teve, entre a cidade A e a cidade B, nada de área rural. Não teve nada ali que visivelmente você conseguia separar o que era a cidade A da cidade B. Isso é uma conurbação. Exemplos. Não sei se você conhece. Goiânia e Aparecida de Goiânia. Tu tá em Goiânia, tu entra em Aparecida de Goiânia, são cidades diferentes, de municípios diferentes. Tu entra em Goiânia, sai de Goiânia e entra em Aparecida de Goiânia, você nem sabe que fez isso se tu não conhece a região. Tu só vai saber porque vai ter placa, a placa que está indicando para você. Visivelmente você não vê. Entendemos? Tá? Eu posso te dar um exemplo, e é o exemplo que mais nos interessa para essa prova, um exemplo paranaense. Minha querida e amada Curitiba e São José dos Pinhais. São duas cidades, aonde que elas se unem ainda em faixa urbana. Não tem uma separação rural entre elas. Elas se unem em faixa urbana. Isso é uma conurbação. É uma conurbação. Beleza? Tranquilo? Eu vivo em uma conurbação. O Distrito Federal é uma conurbação por si só. Se você chega... um exemplo bem rápido. Se você chega tu vem me visitar aqui no Distrito Federal. Eu moro na Ceilândia. E aí você fala, vou visitar o Cândido. Beleza. Aí tu pega um aviãozinho, vai descer no aeroporto Juscelino Kubitschek. Aí vai dar meu endereço lá pro cara do Uber. Aí o cara do Uber vai te trazer pra cá. Você vai sair do aeroporto que fica em Brasília. Você vai passar pelo Sudoeste. Vai passar pelo Guará. Vai passar pelo Vicente Pires, Águas Claras, Taguatinga e vai chegar em Ceilândia. E se você não conhece o Distrito Federal, você vai achar que é tudo Brasília. E não é. Na verdade, são várias cidades conurbadas. Entendemos? Perfeito? Porque não há separação rural entre elas. De boa conurbação? Fechou. Fechou. E aí, para a gente encerrar essas definições, encerrando assim esse conteúdo, a gente precisa conhecer um termo, que é o termo de megalópole, ou megalópolis. Megalópolis é mais para os gringos, né? No Brasil a gente chama mais de megalópole. Megalópolis. Dá de polis, né? Polis grega, lembra? Polis, cidade. Né? Polis, grega, então por isso polis. Megalópolis, mega, grande, né? Megalópolis, uma grande cidade. Porém, essa definição linguística do termo pode confundir de fato no que ela significa. Porque uma megalópole não é uma cidade.
E aí que está o grande segredo. Uma megalópole não é uma cidade. Uma megalópole é, no mínimo, 2 cidades. E 2 cidades metrópoles. Ou seja, 2 cidades metropolitanas. Essas 2 cidades, metrópoles, se unem com uma conurbação. Ou seja, não há separação rural entre elas. Quando isso acontece, 2 metrópoles se unindo mediante uma conurbação, 2 ou mais, né? Se reunindo mediante uma conurbação, nós chamamos isso de megalópole. Entendemos? Definição, ó. União pela conurbação de metrópoles. Exemplos mundiais. De Boston a Washington, nos Estados Unidos. Eu nunca fiz essa rota. Nunca fiz. Mas conforme a definição, basicamente é o seguinte. Se você sai de Boston, pega ali um Fiat 147 em Boston e sai dirigindo até Washington, você não vê área rural. Você só vê área urbana. Entendemos? De Liverpool a Milão, na Europa, da mesma forma. De Nanquim a Xangai, na China, da mesma forma. Entre várias outras megalópolis no mundo. No Brasil, nós temos a nossa própria megalópole. A nossa própria megalópole é de São Paulo a Rio de Janeiro, certo? Porém, todavia, contudo, eu tenho uma preocupação. Porque a nossa megalópole, ela pode ser considerada megalópole para o examinador, perfeito, porque muitos assim a definem, mas essa megalópole, ela é uma megalópole ainda em formação. Traduzindo, se você pega um Fiat 147, sai de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro, a maior parte é área urbana, mas você vai passar por uma ou outra área rural. Se ainda tem uma ou outra área rural, a gente chama isso de megalópole em formação, porque ela ainda não está completamente formada. Então, existe a megalópole brasileira? Existe. Rio de Janeiro, São Paulo. Mas ela está em formação, tá? Então, cuidado com o examinador. Pode falar que é megalópole, estaria certo. Megalópole em formação, estaria certo. Só cuidado com o texto em si. Certo? Informações básicas. Essa megalópole Rio de Janeiro, Brasil, é a maior megalópole da América Latina, tá? No Brasil. E entre as megalópoles no mundo, nós somos Rio, São Paulo, a de menor PIB. Porque uma maior parte do PIB no mundo se encontra nas megalópoles. É interessante isso. As megalópoles têm boa parte do PIB mundial. Entre todas as megalópoles do mundo catalogadas, né? A do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, ela tem o menor PIB em relação a todas as outras megalópolis do mundo. Mas megalópole é a união via conurbação entre metrópoles. É a única do Brasil. Fechou? Tranquilo? Pronto. Essas são as definições, tá? Essas definições que fazem o segredo na hora da prova. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.